Tu que tá aí, tu sabe como é que as enzimas se reproduzem? Não sei. E tu sabe? Sei sim, ué. Umas enzimas das outras. Enzimas. O que são? Onde vivem? O que fazem? Como se alimentam? Meu nome é Alan Bajin. Tudo isso você vai ver nesta aula de hoje. Pegue o seu material e tenta acompanhar. Bem, humano, as enzimas são estruturas orgânicas, normalmente de natureza proteica, que vão exercer algumas funções vitais para os seres humanos. Ou melhor dizendo, essenciais para a manutenção da vida como nós conhecemos hoje. Dentre essas funções, vou destacar 3 para vocês. Aumentar a velocidade de reações químicas. Imagina você, está naquela competição, aquela corrida marota, 100 metros rasos. Você precisa de uma grande explosão de energia. Os processos que vão ocorrer lá precisam ser de uma maneira muito rápida, muito instantânea, para que você tenha uma quantidade de energia disponível de maneira imediata. Então a gente precisa utilizar da energia disponível no nosso organismo de maneira rápida. As enzimas são responsáveis por isso, aumentar a velocidade de reações químicas. Elas também são responsáveis por deslocar equilíbrios químicos. Dá uma olhada nessa nossa reação do ciclo de Krebs. Maravilhosa, linda. Não somente no ciclo de Krebs, mas também em vários outros ciclos que nós temos no nosso organismo, encontraremos reações de equilíbrio químico entre espécies químicas. Então a gente pode observar aqui, entre a reação do citrato, que se transforma em isocitrato. Nessas 3 reações, nós temos reações de desidratação e reação de hidratação. E essas espécies químicas vão entrar em equilíbrio. O que vai fazer com que essa reação esteja deslocada no sentido de formar mais isocitrato ou de modo a formar mais citrato? O fato de nós termos algumas enzimas que estão mais ativas ou não. Então, o deslocamento do equilíbrio químico vai ser uma das funções, ou melhor, vai ser um dos efeitos das enzimas no nosso organismo. E por fim, elas também vão permitir que reações não espontâneas ocorram no nosso organismo. Pessoal, nós vamos ver daqui a pouquinho que as enzimas vão colaborar de uma forma muito significativa para a cinética de reações. E sem elas, várias reações que hoje ocorrem no nosso organismo não poderiam ocorrer da forma em que ocorrem. Então, por conta de tudo isso, pelo fato de as enzimas serem essenciais à manutenção da vida dos seres humanos, muito obrigado, enzimas. Somos gratos a vocês. Quando nós observamos a catálise enzimática, podemos fazer uma análise a partir do caminho de reação em que ocorre. Vamos observar uma reação normal. Então, nós temos aqui um eixo. Show de bola. Nós temos esse nosso eixo, onde nós temos aqui a energia. Eita, rapaz, o que aconteceu aqui? Vamos voltar. Pronto, tá melhor agora. Então nós temos o nosso eixo e nós temos aqui a nossa energia do sistema. E aqui nós temos o tempo reacional, o caminho reacional. Aquele gráfico que nós já estávamos habituados a analisar. Se nós temos aqui um determinado reagente, esse reagente vai tender a formar um produto. Esse produto pode ser com uma energia maior ou menor do que os reagentes, não importa o caso, vou representar como uma reação exotérmica, mas não temos problemas com relação a ser uma endotérmica, isso também ocorre no nosso organismo. Então nós temos aqui a representação dos reagentes, puxa a perninha aqui, reagentes e dos nossos produtos. O que é isso? Volta um pouquinho. Então nós temos reagentes e nós temos os produtos. Dos reagentes para os produtos, nós temos uma determinada energia que deve ser fornecida para o sistema. Essa energia é chamada de energia de ativação, como nós também já vimos anteriormente. Pessoal, nas reações biológicas é muito comum de se chamar os reagentes de substrato.
Então nós temos um substrato, reagente, que pode interagir com uma enzima. E aí nós vamos ver o efeito da enzima, que é um efeito catalisador no nosso organismo. Uma vez que o substrato interage com a enzima, ela vai formar essa espécie, que é chamada de espécie intermediária, chamado de complexo substrato-enzima. E este substrato, que antes poderia dar origem aos produtos, numa única etapa reacional, porém isso numa velocidade mais lenta, na presença de uma enzima, ele interage com a enzima, forma um complexo ativado e posteriormente vai ocorrer a reação química. Olha só que maravilha! Antes a reação que ocorria numa única etapa, reagente, produto, substrato, produto, agora ela vai ocorrer em duas etapas. A primeira etapa, o substrato interage com a enzima, formando essa espécie química, e depois essa espécie química, que é chamada de intermediário, vai dar origem aos nossos produtos. Pessoal, as reações catalisadas, elas vão ocorrer sempre dessa maneira. Ao invés de nós termos apenas uma etapa de reação, ela vai ocorrer em uma, duas etapas. Toda vez que nós temos uma etapa de reação, nós temos que ter uma determinada energia de ativação. O que as enzimas fazem com as reações químicas, de modo que elas vão ocorrer de uma maneira mais rápida? Lembram uma das características das enzimas? Fazem com que as velocidades das reações sejam maiores. Então, se eu tenho esse substrato, se eu tenho esse reagente que vai se transformar nesse produto numa única etapa, por este caminho reacional, vamos escrever aqui. Então, aqui nós temos a nossa energia de ativação tradicional. Nós podemos ter um caminho no qual o reagente interage com a enzima, olha só, e forma a nossa espécie intermediária. Quem que é essa espécie intermediária aqui que nós estamos descrevendo? Olha a minha primeira reação química ocorrendo. Aqui a reação, vamos chamar aqui de reação número 1. Olha aqui a nossa reação número 1 ocorrendo. E essa reação número 1, ela possui uma determinada energia de ativação número 1. Uma vez que o substrato se une à enzima, nós vamos ter essa espécie química que a gente vai chamar de complexo substrato-enzima. Uma vez que esse complexo é formado, tem que se passar por uma segunda reação química. Se temos uma segunda reação química, nós vamos ter também uma segunda energia de ativação, de modo que depois dessa reação química, nós vamos ter os nossos produtos formados. Então aqui nós temos uma energia de ativação 1 e aqui nós temos uma energia de ativação número 2. O que você pode observar da forma como foi representado, e isso é uma coisa que vai ocorrer em 99,9% das reações catalisadas por enzimas, é que essas energias de ativação 1 e 2 são menores do que essa energia de ativação total. Qual que é a grande vantagem para isso, pessoal? Antes você precisava de muita energia para a reação ocorrer, agora você precisa de uma energia menor. Quando nós falamos de organismos vivos, essa energia está essencialmente expressa na forma de calor. A gente não pode aquecer um organismo vivo a uma temperatura muito elevada para estimular essa reação química a ocorrer. Porque se eu estou aquecendo um ser vivo, nós estamos cozinhando, né? Estamos colocando bicho lá na churrasqueira. Não pode, a gente está desnaturando proteínas e tudo mais. Então, essa energia de ativação, que para a maioria das reações que ocorrem no nosso organismo é uma energia de ativação alta, ela é inviável para a manutenção da vida como nós temos. Qual é a alternativa que a adaptação encontrou? A presença de enzimas reduz essa energia de ativação. Então, antes essa reação que ocorria a 50 graus Celsius, agora ela passa a ocorrer a uma reação um pouco mais baixa, 37 graus Celsius, por exemplo, que é a nossa temperatura corporal. Como que as enzimas atuam no nosso organismo para aumentar a velocidade das reações, para fazer com que reações que não são espontâneas passem a ser reações espontâneas, reduzindo a energia de ativação deste processo em que convertemos reagentes em produtos? Ou, uma notação um pouco mais biológica, substrato em produtos. Reduz a energia de ativação, a reação ocorre de uma maneira mais rápida. Bom, essa daqui é a noção principal que nós temos de enzimas. Nós temos sempre a formação dessa espécie que é chamada de intermediário, né, um complexo com enzima. Esse daqui é um gráfico característico. E são essas as noções principais nós temos para falar sobre catálise enzimática. Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Um abraço. Tchau!